Época do ano, com a proximidade do Natal e do fim do ano, em geral as pessoas se dividem entre aquelas que ficam super alegres e eufóricas com essas festas e outras que se deprimem e ficam tristes. Às vezes pela saudade de alguém ou por estar vivendo um momento difícil, mas tem casos até onde não há um motivo aparente, apenas uma tristeza. De onde vem isso? Como evitar que essa depressão tome conta de você? É o que nós queremos falar com o psiquiatra Nélio Tombini, que está hoje no Jornal do Almoço. Ele que é responsável pelo setor de psiquiatria da Santa Casa de Porto Alegre. Muito boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde. Você pode participar dessa entrevista por telefone ou então pelo nosso Twitter. Doutor, vamos acompanhar aqui no nosso telão as perguntas. Primeira delas: por que as pessoas têm depressão nessa época do ano? Eu acho que é muito importante que se faça uma diferenciação. As pessoas normalmente não têm depressão. As pessoas ficam mais tristes. Isso é importante que as pessoas tenham essa percepção. Depressão é uma doença que precisa de intervenção médica e de intervenção medicamentosa. O que acontece mais nas pessoas é que elas ficam entristecidas nesse período do ano, Cristina, porque as pessoas às vezes têm muitas expectativas em relação a esse período do ano. Existe uma informação na mídia que as pessoas devem ser muito felizes no final do ano. Devem estar muito contentes, devem estar com suas famílias, festejando, abraçando, trocando presente. E às vezes as pessoas não têm dentro delas nenhuma motivação para estar felizes. Então o que eu sugiro é que as pessoas fiquem muito atentas, assim, é que elas não fiquem influenciadas por coisas externas e que elas fiquem como puderem ficar nas festas de fim de ano. Se estão tristes, bom, que fiquem tristes. E que não fiquem com essa expectativa por estarem junto com a família, se presenteando, que vão ficar alegres. Às vezes não, as pessoas às vezes são mais entristecidas e têm histórias de vidas difíceis que ficam mais intensas nessas festas de fim de ano. Ok. Mais uma pergunta? Como identificar a doença? Bom, mais uma vez assim, eu quero enfatizar assim, doença depressiva é uma doença muito fácil de ser identificada. As pessoas mudam o seu padrão de funcionamento. As pessoas deixam de fazer coisas. Ficam tristes, ficam chorosas, ficam abatidas, perdem energias, ficam mais na cama. Prejudica o dia a dia, o dia a dia. Então isso é muito fácil de ver esse negócio. Um familiar vai observar que houve uma mudança naquela pessoa da sua família. Algumas pessoas poderão ficar, as pessoas que têm doença depressiva, que já estão em tratamento, poderão ficar um pouco pior no fim do ano em decorrência de expectativas maiores que têm. Agora, normalmente, o que acontece com as pessoas é que elas ficam tristes, abatidas. Isto não é doença e não precisa nem uma intervenção. A pessoa tem que ter noção, né, de por que ela está vivendo aquele momento de tristeza, de abatimento. Normalmente nós temos muitas expectativas na vida, expectativas em relação, por exemplo, à festa de Natal. Como as expectativas às vezes não se alcançam, a pessoa fica aborrecida com os outros que não conseguiram passar para ela aquilo que ela desejava. E depois da expectativa, dessa cobrança, às vezes vem um ressentimento. As pessoas ficam muito ressentidas, achando que a mãe não deu aquele abraço que ela esperava, que a mãe desde pequena nunca... Mais sensíveis mesmo. Sim, que a mãe às vezes nunca, a mãe dava a impressão que gostava mais de uma irmã do que da outra, e quando ela vai lá, a mãe não deu aquele abraço. As pessoas constroem a sua infelicidade, Cristina. Ok, doutor, aqui pelo Twitter tem uma pessoa perguntando como é que a gente pode fazer para ajudar as pessoas depressivas nessa época do ano, as pessoas idosas também que sofrem por lembrar das pessoas que partiram. Como a gente pode ajudar essas pessoas que estão com esse sentimento? Bom, eu acho que nessa linha do que eu estava falando há pouco, assim, a gente não tem consolo para dar às pessoas. Né? Nós não podemos consolar as pessoas pelo que aconteceu na vida delas, assim. Porque a vida, de fato, é feita de perdas. Todos nós passamos por perdas. É doença, é perda de emprego, é casamento que se desfaz, é namoro que se desfaz, é morte. O que as pessoas precisam estar em contato é que elas são suficientemente competentes para enfrentar isso. Porque muitas vezes o ser humano começa a se deprimir, começa a se abater, começa a ficar triste, com a expectativa que desse jeito as pessoas vão socorrê-los, vão correr em relação a ele e vão oferecer um cuidado especial. Então, muitas vezes as pessoas se abatem na expectativa que vão ser mais cuidadas. Então, as pessoas às vezes vão construindo uma tristeza, um abatimento e um estado depressivo, que não seja uma doença especificamente, porque tem uma fantasia tem uma imaginação que vão ser mais acolhidas. Como uma criancinha pequena que recebe presente, se a mãezinha grande estiver deprimida, ela tem uma fantasia que vai ser atendida, e não vai ser atendida. Se tu não atender bem, se tu não cuidar bem de ti, ninguém vai cuidar bem de ti. Então cuida da tua vida, não terceiriza a tua vida, não espera que os outros vão te encher de felicidade, porque isso não acontece. Ok, doutora, a gente faz um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Hoje nós estamos falando aqui no JA sobre a depressão que atinge muita gente nessa época do ano. Está conosco o psiquiatra Nélio Tombini. Participe. Vamos conferir a próxima pergunta, doutor.
Gostaria de saber qual é os sintomas da depressão. Qual é a diferença, na verdade, entre depressão e tristeza? Bom, nós já conversamos algumas coisas sobre isso, assim. As pessoas apresentam com muita frequência a tristeza. Tristeza é alguma coisa que é quase que inerente ao ser humano, porque a vida nos impõe limitações, a vida nos impõe dificuldades, assim. A todo momento nós estamos nos embates, discutindo, no trânsito com as pessoas, com familiares. Então nós temos muitos motivos para estar tristes, e a tristeza é algo saudável na vida, porque se a gente não ficar triste diante de algumas coisas da vida, nós também não temos capacidade de mudança, Cristina. Depressão é o que eu disse antes, depressão é alguma coisa que paralisa a pessoa não pode fazer as suas atividades, a pessoa não sai de casa, isso tudo, assim. Agora, assim, a tristeza, sim, que nós temos que estar de olho nela, assim. Porque às vezes nós damos corpo para a tristeza. Às vezes nós temos uma tristeza que é muito adequada da vida, às vezes temos um familiar doente que não melhora, e nós começamos a adoecer junto, à medida que a gente não consegue, às vezes, ajudar o familiar, por um sentimento de culpa, que a culpa é uma coisa muito forte na vida das pessoas e que faz muito mal para as pessoas, assim. Às vezes a pessoa se culpa por uma série de coisas que não tem nada a ver com ela. Então esse é um bom caminho para a pessoa ficar abatida. O Jason pergunta o seguinte, se essa doença hoje em dia não teria mais incidência pelo fato das pessoas chegarem no fim de ano com muitas dívidas? Sim, isso é o que eu também tinha levantado antes, assim, que as pessoas às vezes cuidam muito mal das suas vidas. O que é cuidar muito mal da sua vida, assim? Se uma pessoa faz dívidas que não pode pagar, isso é um jeito de cuidar mal da vida dela, assim. A pessoa se coloca como se ela tivesse um poder, como se ela fosse grandiosa para pagar aquilo que ela não pode pagar. E sempre tem na cabeça das pessoas uma ideia, que as pessoas vão ser felizes buscando bens, adquirindo coisas, fazendo despesas, viajando, fazendo festas, bebendo. Essas coisas são paliativas. Ninguém fica feliz, Cristina, em cima de coisas que vêm de fora da gente, assim. O nosso bem-estar precisa ser construído dentro da pessoa. Precisa ter essa capacidade de se confortar e de se fazer feliz. Porque esse é um dos problemas de fim de ano. As pessoas ficam tristes imaginando que se encontrando com a mãe lá na festa de Natal, que a mãe vai tratar bem, que o pai vai ser carinhoso, que a irmã vai dar um abraço que nunca deu, que o cunhado vai dizer uma coisa para ela que nunca deu, que ela tem um ressentimento com o cunhado há 4 anos, e vai ter uma expectativa. Então as pessoas têm muitas expectativas. As pessoas idealizam a vida. A vida não é cheia de felicidade. O bem-estar nosso ele precisa ser construído a todo momento. Nós temos que ter cuidado a todo momento. Porque senão nós vamos ser pessoas infelizes e debitando nos outros o nosso sofrimento. Ok, doutora, a gente já faz mais algumas perguntinhas. Hoje nós estamos falando aqui no JA sobre depressão no fim do ano. Agora nós temos a última rodada de perguntas ao psiquiatra Nélio Tombini. Próxima pergunta está aqui no nosso telão. Quem vai passar o Natal longe da família que deve fazer? Bem, nós sempre estamos sozinhos, né? Na verdade, a vida é essa, assim. Nós sempre estamos sozinhos na vida. Quando nós precisamos tomar decisões na vida, nós sempre estamos sozinhos. Então, às vezes, nós estamos rodeados de pessoas e essas pessoas não têm influência nenhuma na nossa vida. Ficar longe da família, isso pode ser um sofrimento, assim. Mas a pessoa precisa se dar conta que, na verdade, ela precisa se confortar, ela precisa cuidar bem de si. Porque não podemos achar assim, que só estaremos felizes junto com os outros. O ser humano precisa ter essa capacidade de sentir-se feliz sozinho, ele com ele. Porque imagina se uma pessoa está trabalhando e não pode passar o Natal com a família, vai ficar infeliz, vai ficar mal, provavelmente não deve fazer isso. Eu quero inclusive dar aqui umas dicas para as pessoas, vou me permitir dar umas dicas para as pessoas para fim de ano. Assim. Pensa quando tu for na casa dos teus familiares passar o Natal, pensa o que tu pode oferecer de legal para a tua família. Não é presente que eu estou falando. O que tu pode dizer do ponto de vista amoroso, do ponto de vista afetivo, porque as pessoas, Cristina, elas não fazem declaração de que gostam dos outros. As pessoas têm muita dificuldade de dizer o quanto ela gosta daquela pessoa, o quanto ela ficou tocada por alguma coisa daquela pessoa. Geralmente a pessoa tem mais capacidade para se queixar e para se aborrecer e para oferecer o aborrecimento para o outro. Então uma dica minha, quando for passar o Natal na casa da tua família, oferece um pouco do que tu sente dentro de ti, ao invés de ficar esperando presentes ou esperando que os outros venham te encher de afeto e de carinho. Uma outra pergunta aqui pelo nosso Twitter. Eu choro só de olhar para uma pessoa nesse período, diz aqui o telespectador. O que eu devo fazer para tirar essa vontade incontrolável de chorar nessa época do ano?
Bom, eu acho bom que a pessoa chore, que isso é um outro mito que nós temos na nossa vida, como se chorar pegasse muito mal. Em princípio, eu acho bom que a pessoa chore, porque isso evidencia que dentro dela, ela é uma pessoa afetuosa, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa sensível. Ao contrário, existe uma ideia, principalmente nos homens, que não se deve chorar. Eu acho que, ao contrário, assim, chore, talvez no fim do ano ou no Natal, é uma maneira de tu mostrar o teu amor pelos outros. Bom, no caso dessa pessoa, ela não tinha um motivo aparente. Agora, já essa outra aqui, a Sônia, ela disse que perdeu o filho de 12 anos, vai fazer 4 meses. O Natal sempre foi uma festa muito grande na casa dela, mas nesse ano ela queria pular essa data. Não dá para pular a data. Então, como é que ela pode enfrentar esse momento difícil? Sônia, a tua perda, ela é irreparável. Ninguém pode dizer nada para ti que vai te acalmar. Agora, não faz a tua perda ser maior, sabia? Porque assim, tu já perdeste teu filho, isso dói muito. Se tu faz a tua perda ser maior, de uma certa forma, o teu filho que já se foi, ele fica também muito responsável pelo teu sofrimento. Então, tu imagina assim, vamos fazer aqui um teatro. Imagina que teu filho está olhando para ti e te vendo sofrendo muito pela perda dele. Provavelmente ele vai ficar muito chateado se ele tem essa capacidade de te observar, porque tu também coloca nele uma responsabilidade muito grande. Porque ele morreu e tu está com a tua vida inviabilizada. Tu imagina se fosse ao contrário, que tu te separasse, que teu marido fosse embora, tu também podia estar muito triste. Nós temos perdas na vida sempre, só que nós temos que ter cuidado para a gente não inviabilizar a nossa vida pelas perdas. Porque a nossa vida é feita de perdas. Nós ficamos doentes, também que é uma perda. Nós perdemos a nossa capacidade, as pessoas ficam mais velhas, as pessoas perdem a memória. Assim, a vida é assim. Então, não vamos fazer maior aquilo que a vida nos oferece. Cristina, o ser humano é muito competente para criar adoecimentos emocionais. O nosso problema, muitas vezes, não é pela nossa química que está mal, não é o nosso cérebro. É nós que construímos situações que nos abatem, que nos deixam tristes, que nos deixam ansiosos. E não tem remédio para isso, Cristina. Não adianta tomar remédio para todo sofrimento. Como resolver então, doutor? É ter uma percepção, olhar para dentro de si, conversar com alguém que a gente gosta, oferecer o que nós estamos sentindo. E a pessoa que está nos ouvindo também tem que ter cuidado, porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade de ouvir o sofrimento dos outros, Cristina. Então a pessoa sempre tem uma resposta rápida. Faz isso, faz aquilo, não sei o quê, que às vezes é uma maneira de não ouvir o outro. Então é bom que tu tenha, assim, na tua vida, alguém que tu possa conversar, falar das tuas dificuldades, e alguém que tenha a capacidade de te ouvir sem oferecer soluções. Porque às vezes nós oferecemos soluções para os outros, para se ver livre do problema dos outros. Nós temos muita dificuldade de ver as pessoas falando do sofrimento delas. E um jeito de resolver é oferecer soluções. Doutor, muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço. Muita gente aqui elogiando aqui os seus conselhos, as suas dicas aqui pelo nosso Twitter. Muito obrigada mesmo. Obrigado.